Chica da Silva, a mulher que desafiou a sociedade. Chica da Silva, cujo nome verdadeiro era Francisca da Silva de Oliveira, nasceu em meados do século XVIII, em Vila do Príncipe, na capitania de Minas Gerais. Filha de escravizados, sua vida começou marcada pelo sofrimento e pela desigualdade. No entanto, ela se tornou uma das figuras mais notórias da história colonial brasileira, não apenas por sua ascensão social, mas por desafiar uma sociedade rígida, marcada por preconceitos de raça e classe. Sua trajetória é ao mesmo tempo fascinante, inspiradora e controversa, mostrando como uma mulher negra, nascida em condições de extrema opressão, conseguiu se impor em um mundo que parecia negar-lhe qualquer direito. Chica da Silva nasceu em uma época em que a escravidão estava profundamente enraizada no Brasil. Seus primeiros anos foram vividos sob a dura realidade de uma criança negra, privada de liberdade, oportunidades e dignidade. Embora não haja registros detalhados de sua infância, podemos imaginar que, como muitos filhos de escravizados, ela conheceu cedo o trabalho pesado, a submissão forçada e a constante vigilância dos senhores. A vida de uma criança negra nesse período não era apenas difícil, mas perigosa. Qualquer desvio ou rebeldia poderia resultar em punições severas. Mesmo assim, Chica da Silva possuía uma beleza marcante, carisma e inteligência notáveis, características que se tornariam decisivas para sua trajetória. Ela cresceu em meio à sociedade colonial, observando as injustiças que cercavam seu povo e as hierarquias rígidas que separavam brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres. Essa consciência das desigualdades sociais moldou sua visão de mundo e sua determinação em buscar uma vida diferente, mesmo que isso significasse romper barreiras que pareciam intransponíveis. Sua vida começou a mudar quando conheceu João Fernandes de Oliveira, um influente contratador de diamantes, responsável por intermediar a exploração das minas de ouro e diamantes na região. João Fernandes, um homem branco e poderoso, reconheceu nela mais do que uma beleza física, viu sua inteligência, habilidade social e coragem. A relação entre Chica e João não foi apenas um romance, foi um ponto de virada que transformaria sua vida e a colocaria em evidência na sociedade colonial mineira. A partir desse relacionamento, Chica da Silva passou de uma mulher negra, filha de escravizados, para uma figura influente em Diamantina e arredores. João Fernandes, com poder e recursos, proporcionou-lhe status social, acesso a riquezas e visibilidade que poucos negros, e principalmente negras, jamais tinham experimentado. Ela passou a frequentar festas, receber visitas ilustres e construir uma casa que se tornaria símbolo de sua ascensão. Mas Chica não se limitou a desfrutar desse poder. Ela soube usá-lo, articulando-se de maneira inteligente em um mundo que não aceitava mulheres negras em posições de destaque. Um dos aspectos mais fascinantes de sua trajetória é como ela desafiou as normas sociais de sua época. A sociedade colonial brasileira era extremamente hierarquizada, com leis e costumes que restringiam severamente os direitos de negros, escravizados e mulheres. No entanto, Chica da Silva, com sua presença marcante e capacidade de negociação, conseguiu transitar entre diferentes mundos, das casas luxuosas dos brancos ricos aos espaços de convivência popular, sempre mantendo sua autoridade e influência. Ela não apenas rompeu barreiras de raça e classe, mas também construiu uma reputação de mulher independente, dona de sua vida e de suas escolhas. Além de sua vida social, Chica da Silva também desempenhou um papel importante na vida econômica e política da região. Ela administrava propriedades, tomava decisões financeiras e influenciava negócios relacionados às minas de diamantes. Sua capacidade de gerir riquezas e relações sociais era excepcional para uma mulher negra naquela época. Apesar de críticas e invejas, ela conquistou respeito e reconhecimento, mostrando que a inteligência e a determinação podem superar preconceitos aparentemente intransponíveis. Contudo, sua trajetória não foi isenta de controvérsias. Chica da Silva enfrentou críticas constantes da elite colonial, que via em sua ascensão uma ameaça à ordem social estabelecida. Ela era frequentemente alvo de fofocas, acusações e difamações, mas sua habilidade em lidar com essas situações fortaleceu ainda mais sua posição. Ao invés de recuar, Chica usou sua visibilidade para consolidar seu poder, mostrando que era capaz de controlar sua imagem pública e permanecer influente mesmo em um ambiente hostil. A história de Chica da Silva também nos convida a refletir sobre a complexidade das relações sociais e raciais no Brasil colonial. Ela não apenas transcendeu os limites impostos a uma mulher negra, mas também negociou seu espaço dentro de uma sociedade profundamente desigual. Sua vida mostra que, mesmo em contextos de opressão,
indivíduos podem encontrar formas de exercer agência, criar oportunidades e influenciar o curso de suas próprias histórias. Hoje, Chica da Silva é lembrada como símbolo de resistência, inteligência e poder feminino. Sua vida inspira debates sobre raça, gênero e mobilidade social. E sua história permanece relevante para compreender as tensões e contradições do Brasil colonial. Ela é um exemplo de como pessoas marginalizadas podem, mesmo em condições adversas, transformar suas circunstâncias e deixar um legado duradouro. Cada detalhe de sua trajetória, desde a infância marcada pela escravidão até a ascensão social incomum, revela a força de uma mulher determinada. Sua história não é apenas sobre luxo e poder, é sobre superação, coragem e resiliência. Chica da Silva nos mostra que a luta por dignidade e reconhecimento é antiga, e que cada conquista, mesmo pequena, representa um passo significativo contra a opressão. A vida de Chica também evidencia a importância de narrativas que valorizem a história afro-brasileira. Muitas vezes, a história oficial ignora ou minimiza a contribuição de negros e negras para a sociedade. Ao contar a história de Chica da Silva, reconhecemos a agência de mulheres negras, que, mesmo em condições adversas, moldaram o Brasil de formas profundas e duradouras. E assim, a figura de Chica da Silva permanece viva na memória histórica, não apenas como uma mulher que desafiou convenções, mas como um símbolo de resistência e inteligência. Sua trajetória nos ensina que a coragem e a determinação podem superar barreiras sociais aparentemente intransponíveis, e que a história de uma pessoa pode refletir a complexidade e a riqueza de uma sociedade inteira. Chica da Silva foi, sem dúvida, uma mulher que marcou seu tempo, deixando um legado que atravessa séculos. Sua vida nos lembra que, mesmo em um mundo que tentava negá-la, ela conseguiu criar seu espaço, exercer influência e mostrar que a coragem é uma força capaz de desafiar qualquer limitação. A história de Chica da Silva é também um convite à reflexão sobre como a sociedade trata aqueles que nascem marginalizados, sobre a força das mulheres negras e sobre a importância de reconhecer e valorizar as contribuições daqueles que lutam, resistem e transformam suas circunstâncias. Ela nos inspira a olhar para o passado com atenção e para o futuro com coragem. Chica da Silva, a mulher que desafiou a sociedade Part II. A vida de Chica da Silva após conquistar seu lugar na sociedade mineira, continuou sendo marcada por desafios, estratégias e resistência. Embora tivesse acesso a riquezas e influência, ela não deixou de enfrentar o preconceito constante da elite branca, que via sua ascensão como uma afronta às normas sociais da época. As conversas nas praças, nas casas senhoriais e nas igrejas eram muitas vezes carregadas de crítica e fofoca, tentando desqualificar sua posição e questionar sua moralidade. No entanto, Chica soube lidar com tudo isso com astúcia e inteligência. A construção de sua casa em Diamantina foi um dos grandes símbolos de sua ascensão e poder. Não se tratava apenas de uma residência confortável, era um espaço que expressava status, riqueza e sofisticação, características que para muitos negros e negras da época eram quase inimagináveis. A casa de Chica da Silva passou a ser ponto de encontro de personalidades importantes, festas luxuosas e reuniões de negócios relacionados às minas de diamantes. Para a elite colonial, sua presença ali era provocativa, mas para Chica era uma afirmação de que sua vida não seria limitada por normas impostas. Os filhos de Chica da Silva também tiveram um papel importante em sua história. Ela teve filhos com João Fernandes de Oliveira e soube garantir-lhes educação, oportunidades e uma vida social respeitável. Essa preocupação com a família era reflexo não apenas do carinho materno, mas da consciência da importância de transmitir status e proteção em um ambiente social hostil. Criar filhos em meio a essas tensões exigia habilidade e coragem, pois significava assegurar que, apesar do racismo estrutural, eles pudessem ter espaço na sociedade. Chica da Silva não se limitou a usufruir do poder. Ela também exerceu influência política e econômica. Participava de decisões sobre mineração, comércio e propriedades, mostrando grande habilidade em negociações. Sua capacidade de administrar negócios e construir alianças era impressionante, especialmente considerando que vivia em um contexto que subestimava mulheres negras. Por isso, Chica se tornou referência de astúcia e liderança, e sua história começou a se espalhar para além de Diamantina, chegando aos registros históricos e à memória popular. A sociedade colonial via nela uma mistura de fascínio e desprezo. Por um lado, admiravam sua beleza, inteligência e capacidade de mobilizar recursos. Por outro, criticavam sua ascensão social, tentando constantemente minar sua reputação. Mas Chica não se deixou intimidar. Ela entendeu que precisava controlar sua imagem, escolher aliados
e fortalecer sua posição. Isso demonstrava não apenas coragem, mas também uma compreensão profunda do funcionamento das estruturas de poder de sua época. A vida cotidiana de Chica também incluía práticas culturais e religiosas herdadas da tradição africana. Como muitos negros e negras da época, ela carregava consigo crenças, rituais e costumes que ajudavam a fortalecer a identidade e a comunidade. Apesar de viver em um espaço dominado por costumes europeus, ela manteve de maneira sutil essas tradições, preservando a memória de seu povo e transmitindo-a para seus descendentes. Essa fusão de culturas contribuiu para a construção de uma identidade brasileira complexa, na qual a influência africana se faz presente até hoje. Além disso, Chica da Silva era conhecida por sua generosidade. Ela ajudava pessoas da comunidade negra local, distribuía alimentos e apoio àqueles que enfrentavam dificuldades. Essa atitude solidária fortalecia laços e reforçava sua posição como líder informal, dentro do grupo de escravizados libertos e pobres da região. Sua vida é um exemplo de como a ascensão social pode ser usada não apenas para benefício próprio, mas também para apoiar e proteger outros. A relação de Chica com João Fernandes de Oliveira também merece destaque. Apesar de muitas críticas e boatos sobre o relacionamento deles, foi através dessa união que Chica conseguiu os recursos e a visibilidade necessários para se consolidar socialmente. A relação não se baseava apenas no romance. Havia também uma parceria estratégica, na qual Chica demonstrava inteligência, sensibilidade política e capacidade de negociação. Essa combinação de carisma, talento e determinação tornou-a uma das mulheres mais influentes da região. O legado de Chica da Silva vai muito além da riqueza material que acumulou. Ela representa a capacidade de desafiar normas sociais impostas, de transformar sofrimento em oportunidade e de criar um espaço de respeito em uma sociedade hostil. Sua história inspira não apenas pela coragem individual, mas também por mostrar que mulheres negras, mesmo em contextos de extrema opressão, podem exercer agência e deixar marcas profundas na história. Com o tempo, a memória de Chica da Silva se consolidou na história e na cultura popular. Ela é lembrada em livros, pesquisas acadêmicas, filmes e peças de teatro, sempre como símbolo de resistência, inteligência e audácia. Sua trajetória é estudada não apenas para entender a história colonial brasileira, mas também para refletir sobre questões de gênero, raça e mobilidade social. Ao analisar sua vida, percebemos como a sociedade tentava limitá-la, mas Chica, com coragem e astúcia, encontrou caminhos para sobreviver, prosperar e influenciar seu tempo. A história dela é um lembrete de que a luta contra a desigualdade é antiga e que exemplos de resiliência podem servir de inspiração para todos nós. Chica da Silva nos ensina que é possível transformar a adversidade em poder, preconceito em oportunidade e sofrimento em legado. Sua história nos desafia a refletir sobre o papel das mulheres negras na construção da sociedade brasileira e sobre como suas conquistas muitas vezes ocorreram em silêncio, lutando contra estruturas que tentavam silenciá-las. Hoje, Chica da Silva continua sendo um ícone, não apenas pela riqueza ou pelo prestígio social, mas pelo exemplo de força, inteligência e determinação. Ela nos lembra que a verdadeira influência não se mede apenas pelo dinheiro ou posição social, mas pela capacidade de criar impacto, resistir e deixar uma marca duradoura na história. Cada detalhe de sua vida, cada desafio superado, cada decisão estratégica e cada ato de resistência contribuem para construir a imagem de uma mulher que não apenas desafiou as normas sociais, mas também abriu caminhos para futuras gerações de mulheres negras. Chica da Silva permanece como uma inspiração, mostrando que mesmo diante de um mundo que tenta limitar, controlar e silenciar, é possível exercer poder, criar oportunidades e transformar a própria história. Sua vida, portanto, não é apenas uma narrativa de riqueza ou escândalos, mas um testemunho da capacidade humana de superar obstáculos, construir identidade e exercer influência. Chica da Silva nos lembra que coragem, inteligência e determinação podem vencer barreiras, e que a história de uma pessoa pode refletir a complexidade de toda uma sociedade. E ao conhecer sua trajetória, percebemos que Chica da Silva não é apenas um personagem histórico, ela é um símbolo de resistência e de inspiração. Sua história permanece viva, mostrando que mesmo os desafios mais difíceis podem ser superados com força, estratégia e visão.